Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast da UPSEC. Hoje a gente trouxe um assunto sobre jornada do cliente. Então, as meninas vão explicar pra gente o que serve, os objetivos. Então, vamos lá, gente. Vamos Expliquem lá. tudo. É um assunto que, na verdade, não tem como escapar dele, né? A gente já falou sobre a questão do cliente como centro, como foco, e tudo se trata do cliente, né? A empresa, a indústria, o comércio, ele só existe por conta do cliente. Então, a jornada do cliente, ela vem para colaborar com um olhar cuidadoso da experiência que o cliente tem com o quê? Com a marca. Né? E aí, quando a gente fala da experiência do cliente, normalmente as pessoas pensam, né, Pri, da experiência do cliente dentro da própria empresa, ou a partir do momento que ele se tornou efetivamente um cliente. Não, a experiência, ela vem muito antes, né? A experiência, ela vem desde a percepção da marca. Então, qual foi o ponto de contato da marca com esse futuro cliente? Né? Qual foi a percepção dele em relação à marca? E aí, quando a gente fala em marca, e eu vou descer um pouquinho mais sobre a questão da explicação, a gente não está falando de uma logomarca. A gente está falando de tudo que compõe a marca. Né? A gente está falando das sensações, da percepção, a gente está falando de uma forma muito mais, se é que a gente pode chamar de holística em relação à Você tem marca. atendimento, né? Você tem pessoa, você tem o Isso. vendedor passando em algum cliente, né? É bem amplo, realmente. Você tem até, ó, eu acho que a Dani passou por uma situação, né, que você, acho que você não foi comprar, mas você Ah, tava na fila, né, de um restaurante e a atendente foi tão mal educada, né, que você acabou, acho que não comprando ou ficou, assim, impressionada e acabou não comprando no lugar. E assim, você nem ia ser cliente, mas a sua percepção antes de comprar já foi uma percepção ruim, exato. né? E as marcas, muitas vezes, investem uma fortuna, né? A gente falou num outro episódio sobre marketing digital e tudo mais, e o quanto as pessoas, as empresas investem em link patrocinado, né? Às vezes, milhões, né? Falando de grandes marcas, é investimento de peso. Então, assim, se não tiver um olhar para percepção de um cliente, ou futuro cliente, em relação a todos os pontos de contato daquela marca, esse valor investido, ele acaba escoando. Né? Então, assim, quando a gente fala de uma experiência negativa, como essa que a Camila citou, e me ocorre uma outra também, que talvez passe despercebido pela maioria das pessoas que têm o contato, mas quem acaba tendo um olhar mais do marketing, né, ou tem uma percepção um pouquinho mais voltada para essa parte de comunicação, acaba sendo afetado, que é uma grande loja. Não vou citar nomes aqui, mas enfim, ela tem no Brasil inteiro, onde a forma como as portas são fechadas no final do dia, dentro de um shopping, por exemplo, impacta Na experiência, né? na experiência como quem está passando enxerga aquela marca, né? Então, assim, uma forma abrupta, né? Uma batida de porta muito forte, coisas simples. Isso impacta na forma como a marca ela é tratada, quer seja pelo colaborador, né, ou quer seja até pela agência que faz todo aquele trabalho. Então, sim, tem essas questões que normalmente as empresas não olham. Desde um simples atendimento, como a Priscila colocou, às vezes hoje em dia está muito comum a questão do chatbot, né? Então, assim, você tem o atendimento humanizado e você tem o chatbot. No caso do chatbot, o ideal é que seja o mais humanizado possível, né? Para quê? Para que quem estiver do outro lado se sinta atendido ou acolhido, né? Então, até a robotização, ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque a percepção de quem está do outro lado realmente vai ser impactada e não vai saber se está falando com um robô, se está falando com uma pessoa. E se ele perceber que ele está falando com um robô, a marca também pode ser impactada de forma negativa.
né, de não enxergar o cliente como humano. Então, tem que ter todo esse cuidado na hora de colocar um chatbot em funcionamento. Então, essa questão da experiência, ela é muito além do que a própria jornada do cliente dentro da empresa. Então, a partir do momento que ele se tornou cliente, que ele entrou, a gente já fez esse trabalho em clientes onde a gente avalia todos os pontos de contato dentro do cliente. Então, você vai desde a recepcionista até a entrega. Então, você tem que olhar tudo, como que isso está acontecendo. O pós-vendas é super importante também. Então, logística, né, Dani? Logística. Tem um caso muito legal, e esse daí eu posso falar assim, e a maioria das pessoas conhecem, que é o caso da Porto Seguro, né? Onde o cuidado da Porto Seguro, quando entra na residência, é tão olhado, né? Tem a questão do pessoal que às vezes vai lá para arrumar algum computador, se tem esse tipo de assistência, né? Ou vai fazer algum serviço hidráulico. O pessoal entra de pantufa dentro de casa, né? Como é que chama, né? É tipo uma que coloca por cima do sapato, não é tipo uma pantufa. Luva, é uma proteção. uma luva de pele, né? Uma proteção para os pés. Tipo de TNT, né? Isso, na época da pandemia, era essencial, né? Fora da pandemia, acabou se tornando um cuidado extra. E aí são detalhes da marca. A gente teve uma experiência faz pouco tempo, né, Dani? A gente comprou um celular pela internet e chegou lá na empresa e a gente recebeu e fomos abrir para ver como que tinha chego e tal. E eu não vou falar o nome, mas a empresa teve a delicadeza de colocar perfume no celular. Então, de você receber... E eu olhava para Dani e falava, Dani, olha que cheiro gostoso, né? É um celular, gente. Porque esse ponto de ter cheiro, né, o aroma, geralmente é empresas de roupa, né? Que vende... no celular realmente foi foi uma experiência bacana. muito bacana. Eu já era apaixonada pela marca, hoje eu fiquei um pouco mais, né? E você tem que ter essa visão. E muitas vezes, nos trabalhos que a gente faz nos nossos clientes de jornada, quando a gente vai sentar com a direção comercial tal, e monta e mostra os pontos de fricção, ele muitas vezes não sabia nem que o cliente tinha essa visão, que o cliente fazia esse contato com essa pessoa ou com essa ferramenta que ele usava, entendeu? Então, a jornada é um dos trabalhos que eu acho bem que você traz um impacto para o negócio, porque a gente olha, como a Dani falou, da entrada do cliente num telefone, numa recepção, tudo, até o recebimento do material, né? Que não acabou a experiência. E depois, num pós-venda, quando o cliente recebe uma ligação, olha, chegou tudo bem, tá tudo bem, tem algum ponto, é fantástico. Isso muda a percepção. Exato. E aí agora existem áreas voltadas só para o sucesso do cliente, né? O Customer Success, onde tem esse cuidado, tem esse olhar, né? Porque a experiência do cliente, ela pode ser dentro de uma escala de NPS, falando voltando um pouquinho para a pesquisa, né? Ela pode ser tanto detratora, onde ela vai falar mal ou ela não vai querer mais, enfim, hoje com as redes sociais isso está muito mais potencializado, né? Porque antes você falava para os seus vizinhos, para os seus amigos, para sua família. Hoje não, hoje você joga na internet, isso potencializa muito mais. Tem até site voltado para isso, né? Exato. Para reclamações, enfim. Exato, e que bom que tem. Que bom que tem. Que bom que tem, porque precisa ter esse olhar cuidadoso. E dentro do NPS, a gente tem desde esse pessoal que vai, né, dar uma nota que não é favorável. Quando eu falo favorável, ela do ponto de vista que é um dado rico para a empresa, para que ela consiga trabalhar e olhar quem está por trás dessas notas. Aí vem o marketing com aquele olhar cuidadoso, né? Quem é que deu essa nota? Quem é a pessoa, o que ela buscava, qual que era o serviço ou produto que ela estava comprando, por que a experiência foi negativa. É um trabalho totalmente de profundidade dentro desse público. Tem os neutros, onde você precisa promover eles, tentar levar eles para cima e entender também por que a experiência dela foi neutra. E tem os promotores da marca,
que acabam se tornando verdadeiros advogados da marca, que é isso que as empresas precisam buscar. E a gente não está falando de fidelização, né? Eu acho que é muito além de fidelização, né, Pri? Vai muito além, né? Porque fidelizar, eu vejo que você cria um relacionamento e isso vai ficando constante. E, às vezes, nessa fidelização, o cliente, às vezes, nem te aponta. Né? Porque ele já está acostumado, né? Enfim, mas na jornada não, a jornada é um aprofundamento mesmo, né? A jornada é um aprofundamento onde o cliente ele percebe o cuidado, né? Ele não é um programa de fidelidade, de recompensa. Não ganha nada com isso. Né? Não é uma recompensa, é aquilo que você precisa oferecer para a expectativa mínima daquilo que ele veio buscar. Então, assim, você tem que entregar. É o teu dever. É o mínimo, exatamente. É o teu dever entregar. Ou senão você não precisa abrir a empresa, né? Se você não vai entregar o que o seu cliente, que é o seu foco principal, espera de você. Então, assim, é muito importante esse olhar, é um olhar cuidadoso e entender realmente, estou atendendo às expectativas, estou indo além das expectativas, como esse caso da experiência que nós tivemos com a marca aí de celular, que foi muito bacana. Isso era uma expectativa que a gente não tinha. Né? Imagina, você abrir uma caixa de celular e você ser impactado por um aroma delicioso. Exato. Por que você espera que ele tenha uma usabilidade boa, né? Que tenha uma memória, não esteja quebrado, mas não, olha a surpresa, né? E realmente ficou a sala inteira, né? E aí, cheirando. E aí vem a experiência, o que a gente trouxe no outro pod, né? Do digital com o físico, né? Tá interligado. Foi uma compra pela internet. Eu não falei com uma pessoa. Eu não tive contato com uma pessoa. Comprei, pus o número do cartão, recebi na recepção da empresa e pronto, acabou. Só que aí, quando você recebe, abre uma caixa e sente um aroma, você olha assim, poxa, lembraram que era uma pessoa que ia receber. Né? Então, como tudo está interligado. E que são sempre pessoas. Exato. É isso que a gente não pode esquecer como empresa, né? Trazendo um pouco para a construção civil, né? De repente, o pessoal mais da construção civil que esteja olhando, eu falo assim, puxa, isso daí é voltado para essa questão mais o B2C, né? Indo para o consumidor e não de empresa para empresa. Mas aí a gente tem uma questão que é o olhar. Como que eu posso criar uma diferenciação em relação à minha concorrência que vai impactar e vai atender e superar as expectativas do meu cliente, né? Então, é possível. O que precisa é um olhar cuidadoso, um olhar atento, colocar o cliente como foco central mesmo do negócio. Perfeito. E é o que eu falo, né? Quanto é importante as empresas... eu tenho 30 anos de empresa, eu tenho 40 anos de empresa, mas sempre está fazendo uma revisão da sua jornada. Por quê? Porque muitas vezes cai no dia a dia, né? A gente sempre fez assim, sempre foi assim, mas você nunca viu se isso está impactando positivamente ou negativamente. Exato. Né? E tudo evolui, né? Exato. Então, perfeito. E é o que vocês falaram, né? Por mais que seja B2B ou B2C, todos são pessoas, né? No final, acaba em pessoas, a expectativa de pessoas. Exato. Então, combinado, meninas. Algo a acrescentar? Não, acho que... até tem. Várias, né? A cabeça Neste fica aqui. ponto. Neste não. Deixa pro próximo podcast. A gente fala em outros que tem conexão com esse assunto, que é bem legal, que a gente pode tornar mais tangível para o pessoal da construção. Então, perfeito. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada. Até o próximo podcast. Obrigada.